Oi, gente, tudo bem? Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre atomística, que também eu acho um conteúdo bem simples, mas que já é um pouco mais avançado do que o último que a gente viu. E aí eu queria falar para vocês, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, para já sanar essas dúvidas enquanto vocês podem, com os monitores, comigo, se vocês tiverem sentirem a necessidade, porque conforme a gente vai avançando mais, algumas dúvidas acabam ficando para trás, depois pode virar uma bola de neve, e aí vai ficar difícil de segurar, tá bom? Então, assim, a atomística também é um conteúdo bem simples, mas é um conteúdo muito importante. Acredito que, levando em conta os conteúdos mais simples que a gente tem de química, esse aqui talvez seja o mais importante que a gente tem para o resto do conteúdo que a gente vai ver, beleza? Para o resto dos conteúdos que a gente vai ver. Então é bem importante que vocês não fique nenhuma dúvida sobre o conteúdo de hoje, que é a atomística, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando então sobre estrutura atômica, que é referente à estrutura do átomo. E o átomo, ele é composto por três partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Beleza? Vamos falar mais detalhadamente de cada um deles. Os prótons, eles são partículas fundamentais, como eu falei, e eles possuem carga positiva, carga mais um sempre. Vocês nunca vão encontrar um próton que não tenha carga positiva. E eles ficam alocados no núcleo atômico, beleza? Os nêutrons, eles têm carga neutra e eles também estão alocados no núcleo atômico, tá? Também são partículas fundamentais. E aí, uma coisa que eu acho importante diferenciar para vocês é que é o seguinte, os nêutrons, eles não agregam carga, mas eles sempre agregam massa, beleza? Não é porque eles não agregam carga que eles não agregam massa no núcleo atômico. Eles sempre agregam massa porque eles estão ali de forma física, eles estão ali fisicamente. Então não tem como eles não agregarem massa. A massa deles não é pequena o suficiente para a gente desconsiderar, beleza? Então a carga é neutra, mas a massa não, ok? E aí a gente tem os elétrons. Diferente dos prótons e dos nêutrons, eles não estão alocados no núcleo atômico, beleza? Eles estão ali na região que a gente chama de eletrosfera, que é onde ficam todos os elétrons orbitando ali o núcleo atômico, beleza? Os elétrons, eles também são partículas fundamentais, ok? E aí, seguindo então, a gente vai falar. Eita, deu uma travada. A gente vai falar sobre número atômico e número de massa. O número atômico a gente pode escrever pela letra Z, né? Maiúscula sempre, sempre letra maiúscula. E o número atômico, ele é equivalente ao número de prótons do núcleo, beleza? Então, ele está sempre disposto ali, sempre não, né? Eu vou dizer, na maior parte das vezes, ele está disposto na parte de baixo da representação na tabela periódica, tá? É sempre aquele número inteiro, não se esqueçam, não confundam o número atômico com o número de massa. O número atômico, ele nunca vai ter casas depois da vírgula. Ele sempre vai ser 100% do tempo, em todos os casos, um número inteiro, beleza? Em boa parte das vezes, em boa parte das tabelas periódicas que vocês vão encontrar, ele vai estar disposto ali na parte de baixo do, do símbolo do elemento químico, tá? Esse assim, eu encontrei já na minha vida algumas tabelas periódicas onde ele estava na parte de cima, mas é mais comum ele estar na parte de baixo, ok? E o número atômico, ele é basicamente o que caracteriza os átomos de elementos químicos. Então, se os átomos são do mesmo elemento químico, eles possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. E se eles são de um elemento químico diferente, eles possuem um número atômico diferente, ou seja, não possuem o mesmo número de prótons. Beleza? E aí a gente tem o número de massa. O número de massa, ele é equivalente à soma do número atômico e do número de nêutrons do núcleo, tá? Então, para descobrir o número de massa, a gente só soma o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Lembra que eu falei que o nêutron, os nêutrons, eles sempre agregam massa, mas carga não? Então, é exatamente isso que eu estava falando. E aí, para a gente descobrir o número atômico, a gente usa a mesma formulinha, mas a gente faz um rearranjo nela. A gente reajusta. Para descobrir o número atômico, se a gente tem número de massa e número de nêutrons, é fácil. A gente só pega o número de massa e subtrai o número de nêutrons. E a gente tem o número atômico. E para saber o número de nêutrons, é a mesma coisa. A gente pega o número de massa e subtrai o número atômico. Ok? É basicamente isso. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu queria citar que é bem importante. Aí. Que é bem importante. Lembra que eu falei que o núcleo atômico ele é sempre composto de prótons e de nêutrons? Então, isso é para todos os átomos, com exceção de um, que é o átomo de hidrogênio. Por quê? O átomo de hidrogênio, ele é o único átomo, na verdade, que não possui nêutrons na sua estrutura de núcleo atômico. Ele possui apenas um próton, ok? Por isso que a gente costuma dizer que o hidrogênio ele não tem família, porque ele não se
ele é sempre, em suas características assim, internas atômicas, ele é sempre diferente dos outros átomos, ok? Então, ele não tem nêutrons na sua estrutura atômica, ele só possui um próton, ok? E outra coisa também que eu acho interessante falar é... Ai, deu uma travadinha no meu slide. Aí, o que eu acho interessante falar também é que na tabela periódica, todos os elementos eles estão dispostos de acordo com seu número atômico. Então, o primeiro elemento lá de cima é o hidrogênio, que possui 1 de número atômico, porque ele só tem um próton. E aí, conforme a gente vai descendo indo para a direita, a gente vai aumentando o número atômico, ok? Então, é basicamente isso. Seguindo, então, a gente tem os isótopos, os isóbaros e os isótopos. São palavrinhas bem parecidas, mas eles têm significados diferentes, tá bom? E eu vou ensinar um macetezinho para vocês não confundirem essas três palavrinhas. E os três significados também. Então, começando com isótopos, os isótopos, eles são átomos que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa. E a gente tem essa constatação, ok, eles têm o mesmo número atômico e o mesmo número de massa. O que isso significa? Se eles têm o mesmo número atômico, eles têm, então, o mesmo número de prótons, né? E se eles têm o mesmo número de prótons, então isso significa que eles são do mesmo elemento químico. Concordam? Faz sentido? Porque se a gente tem o mesmo número de prótons, então são átomos de um mesmo elemento, né? E se eles têm o mesmo número de prótons, que é a mesma coisa de eles terem o mesmo número atômico, mas eles têm diferente número de massa, o que isso significa? Se eles têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa, a única forma do valor da massa variar é se eles tiverem o número de nêutrons diferentes, né? Faz sentido. Então, assim, os isótopos, eles têm sempre o mesmo número de prótons, que configura eles como sendo do mesmo elemento químico, mas eles possuem diferente número de massa. Por quê? Porque eles também possuem diferente número de nêutron. E aí você pensa, nossa, mas isso acontece? Acontece, é perfeitamente comum e normal de acontecer na natureza, de modo espontâneo até. Como, por exemplo, a gente tem os dois isótopos do carbono, que é o carbono 12 e o carbono 14. Ambos são encontrados de forma espontânea na natureza. O carbono 12 é usado como padrão de medida e o carbono 14 é usado na datação do carbono 14, né? São bem úteis na nossa vida aí, no nosso cotidiano, né? E eles são isótopos. Eles são o mesmo elemento químico, ambos são do elemento carbono, porém, eles possuem diferente número de nêutrons. E aí, se eles têm diferente número de nêutrons, eles também têm algumas propriedades atômicas diferentes, mas a gente não vai entrar a gente não vai entrar nessas características agora. Não acho importante falar sobre isso agora. Por enquanto, é só a parte mais básica. Indo para isóbaros, então, a gente tem os isóbaros como os átomos com o mesmo número de massa e diferente número de prótons e de nêutrons, beleza? E aí, de acordo com essa constatação, a gente tem uma conclusão a se fazer. Se eles têm o mesmo número de massa e têm diferente número de prótons e de nêutrons, então eles não são do mesmo elemento químico, né? Faz sentido. E como que isso acontece? Isso acontece de uma forma que eu consigo explicar de forma muito simples para vocês. Que é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem aí dois elementos químicos que são... dois átomos que são diferentes elementos químicos. O átomo 1 e o átomo 2. Não vamos especificar qual elemento, porque não é necessário para esse exemplo. E aí, o elemento 1, a gente pode ver que a gente tem 20 prótons no núcleo dele e 22 nêutrons. Se a gente tem 20 prótons e 22 nêutrons, a gente pode somar esses dois valores, né? E chegar no número de massa equivalente a 42, né? Que a gente soma 20 mais 22, 42. E a gente tem o elemento 2, que é o átomo, perdão. O átomo 2, que é de um diferente elemento químico. E aí a gente pode ver que ele tem 22 prótons no núcleo e 20 nêutrons. E aí, somando, a gente chega em 42 como massa, né? E aí o que acontece? Esses dois elementos, eles são Ai, meu Deus, eu tô com a palavra elementos na cabeça, desculpa. Esses dois átomos, eles são diferentes elementos químicos, mas eles possuem o mesmo número de massa. E eles continuam possuindo diferentes números de prótons e diferentes números de nêutrons, beleza? E aí a gente tem os isótonos. Os isótonos, eles são átomos com o mesmo número de nêutrons e diferente número de prótons. E de acordo com essa constatação, se ele tem diferente número de prótons, a gente pode dizer que eles são, então, de elementos químicos diferentes, beleza? Só possuem um número de nêutrons igual.
E aí, um macetezinho para vocês não esquecerem o que é cada uma dessas palavrinhas e qual o significado delas é o seguinte: para vocês lembrarem que isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa e, consequentemente, diferente número de nêutrons, a gente vai lembrar desse Pzinho aqui, que a gente pode lembrar como P de próton. P de próton, então, significa que os isótopos têm o mesmo número de próton, ok? E os isóbaros, a gente não tem um M aqui para remeter à massa, mas a gente tem um A. Lembra que eu falei que a massa pode ser escrita como A maiúsculo? Então, aí a gente lembra desse A aqui como massa, e a gente lembra que os isóbaros são os átomos que têm mesmo número de massa, e diferente número de prótons e de nêutrons, ok? E isótonos, o mesmo esqueminha. A gente tem um Nzinho aqui, e a gente pode lembrar que N é de neutro, e a gente pode lembrar também que isótonos são os átomos de diferentes elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons, ok? Se eles são de diferentes elementos químicos, então eles têm diferente número de prótons, beleza? Seguindo, então, a gente tem outro conceito aqui que eu acho muito importante de vocês entenderem, porque quando a gente chegar na parte de ligações iônicas, principalmente, vocês vão entender melhor o porquê de esse conceito ser tão importante. Os íons. Vamos lá, vamos começar explicando de uma outra forma. Os átomos, nos seus estados fundamentais, o que significa estado fundamental? É o estado como ele se encontra na natureza, espontaneamente. Então, ele é encontrado na natureza dessa forma, a gente chama de estado fundamental, ok? E nesses estados fundamentais dos átomos, eles estão ali dispostos na tabela periódica, levando em conta esse estado fundamental, tá? Então, todos os átomos que estão na tabela periódica, eles estão ali com o número de prótons, número de massa, sempre conforme o seu estado fundamental, beleza? Então, no estado fundamental, eles têm aquele número de prótons, aquele número de massa. Então, o que acontece? Quando eles estão no estado fundamental, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons na sua estrutura. O que isso significa? Se a gente encontra um átomo de, vamos supor, ferro, a gente encontra um átomo de ferro na natureza. Ele está no estado fundamental, e significa que o número de prótons dele é equivalente ao número de elétrons. Beleza? Sempre. Se ele está no estado fundamental, ele sempre vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ok? E aí, para a maioria dos átomos, esse estado fundamental, por mais que seja o estado que ele é encontrado na natureza, ele não é estável. Você concorda comigo? Porque se ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, a menos que ele seja um gás nobre, que a gente vai ver um pouco mais para frente, a menos que ele seja um gás nobre, ele não está estável, né? A gente vai ver isso melhor em distribuição eletrônica. Mas se o átomo tiver o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons e não for um gás nobre, então ele não está estável, né? Se ele não está estável, ele precisa fazer algum tipo de ligação para ganhar estabilidade. E para ganhar estabilidade, ele precisa ter lá 8 elétrons na camada de valência, né? A gente vai ver, como eu falei, isso mais detalhadamente. E aí, como eles não estão estáveis, eles precisam perder ou ganhar elétrons, né? Ou fazer uma ligação covalente, mas isso não vem a caso agora. A gente está falando dos átomos que perdem ou ganham elétrons. E aí, como eles precisam perder ou ganhar elétrons, eles precisam dessa forma se tornar estáveis, né? Isso ocorre quando a gente chama esses átomos de íons. Então, assim, quando eles estão instáveis, eles precisam perder ou ganhar elétrons. E daí, quando eles perdem e ganham elétrons, eles se tornam íons, beleza? Por que eles se tornam íons? Vamos lá. Quando o átomo, no caso, ele doa alguns dos seus elétrons para ter 8 elétrons na camada de valência e garantir estabilidade, ele passa a ter mais prótons do que elétrons, você concorda? Porque se no estado fundamental ele tem o número de prótons e o número de elétrons iguais, se ele doa elétrons, então ele tem menos elétrons agora e tem mais prótons, né? E quando ele tem mais prótons e menos elétrons, que é o equivalente de ter dado dos elétrons que ele tinha, ele se torna um cátion. Beleza? E quando o átomo ele ganha elétrons, então ele não tem mais o número de prótons e o número de elétrons iguais, porque ele tem mais elétrons do que prótons, né? Faz sentido. Então, quando ele tem mais elétrons do que prótons, ele se chama ânion. E aí, tem outra coisa também que é bem característica desses íons, que são os cátions e os ânions. Quando ele é um cátion, o que significa? Que ele perdeu elétron, que ele deu dos elétrons que ele tinha, para garantir estabilidade.
Se ele deu dos elétrons que ele tinha, lembra que eu falei que os prótons são carregados positivamente e os elétrons são carregados negativamente? Quando você tem menos carga negativa do que carga positiva, que a gente leva em conta a carga positiva, né? Então, quando eles são cátions, eles possuem carga positiva, ok? Eles estão positivamente carregados. Não significa que eles não têm carga negativa, eles também têm, mas em menor quantidade. A carga positiva agora é a que está em maior parte do átomo, ok? E quando eles são ânions, significa que eles ganharam elétrons. Então, se eles ganharam elétrons, eles têm mais elétrons do que prótons. E se os prótons são carregados positivamente e os elétrons são carregados negativamente, então significa que o ânion, ele é carregado negativamente, né? Porque se a gente tem mais carga negativa do que carga positiva, a gente leva em conta a carga negativa. Então é basicamente isso que acontece, beleza? Então os íons, eles são representados pelas cargas colocadas a seu respectivo símbolo. Então, por exemplo, o ferro. É muito comum da gente encontrar o ferro mais 2. O que é o ferro mais 2? O ferro, ali é o Fe, significa que ele é o elemento ferro, né? Um átomo de um elemento ferro. O 2, ou mais, né? Acho que primeiro vem o mais, se eu não me engano, mas às vezes pode ser o 2 também. O mais significa que ele está carregado positivamente. Se ele está carregado positivamente, isso significa que ele tem menos elétrons do que prótons, né? Ele tem mais prótons, então, porque a carga positiva está sendo levada em conta. Então, se ele tem mais prótons do que elétrons, isso significa que ele é um cátion, entendeu? E o 2, ou o número que estiver ali do lado do símbolozinho, significa o quanto a quantidade de elétrons que foi manipulada ali, ou nessa doação, ou nesse recebimento de elétrons. Então, no caso do ferro mais 2, significa que ele doou 2 de seus elétrons, e agora ele tem mais prótons do que elétrons, beleza? Isso acontece da mesma forma com ânions, ok? Espero então que tenha ficado claro para vocês o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida, novamente, chame os monitores ou entre em contato comigo se puder e se sentir necessidade. E não acumulem dúvidas, porque quando o conteúdo começar a ficar mais complexo e mais avançado, vai virar uma bola de neve e vocês não vão conseguir entender, beleza? Então esse conteúdo de hoje é bem importante. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula também. Muito obrigada então e até a próxima.